L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Uhul! E aí, meu povo, minha pova, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui no episódio... Momentos de pesquisa. 134 do Pra Acabar com o Juízo, que doideira. Confesso que deu uma cansada aqui, vi esse terceiro capítulo que não acaba, velho, caralho. Eu não sei se não acaba, né? É que ele é meio arrastado mesmo, né? Mas para além disso, tomou um tempo nele já, né? Caralho, é muito grande. Começou na 185, a gente já tá na 146. São 15 mais 46. 50, 61 páginas já. E ele acaba onde? Ele só acaba na... Caralho, não acaba. A verdade é essa, ele não acaba. Na 360, faltam ainda 154 páginas, é isso? Não. 114 páginas. Caralho, é muito longo esse capítulo. Meu Deus do céu. É um teste, velho. É um teste não de paciência, mas de obsessividade, né? Se eu for obsessivo o suficiente, esse negócio termina. E vamos lá. Então me ajudem, venham ler aqui junto comigo. A gente não saiu nem da máquina territorial primitiva ainda, né, cara? Mas acho que em breve a gente tá indo pra máquina despótica, né? A morte do sistema territorial, só ano que vem. Falando nisso, pô, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Depois eu penso aí, falo de um recesso aí pra acabar com o juízo. Pra gente poder, preciso escrever minha tese, cara. Bom, é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite aí pra vocês. Você tá escutando Pra Acabar com o Juízo. Toda semana a gente lê 20 minutos do Antiédipo às quintas-feiras e publica esse episódio assim que puder. A gente tá na página 246, tá um período muito confuso. Eu vou botar pra gravar aqui os nossos 20 minutinhos pra gente se divertir nessa leitura. Agora 3h23, vamos até 3h43. Bora lá. Hoje ainda vou viajar, tô muito viajado. 2024 espero não viajar, sei lá, acho que não. Acho que eu vou viajar pra caramba em 2024 também, se tudo der certo. Vamos ver. Cara, a gente tá na 246, eu não lembro de nada, porque foi muito doido. Eu só lembro que pra entender que o desejo, ali na 246 mesmo, né? O desejo ignora a troca. Ele só conhece o roubo e o dom. E por vezes um no outro sob o efeito de uma homossexualidade primária. Tudo muito tranquilo, tudo muito óbvio, né? É assim com a máquina amorosa antitroca que Joyce reencontrará em Os Exilados, na peça de teatro, e Klossowski em Robert. Ou seja, para você contrapor, né, a ideia que o desejo é baseado na troca, né? Você contrapor Levi-Strauss, você tem que ir lá ler Joyce e Klossowski. Muito tranquilo, muito boa. Dois autores super lights. Então, retomando aqui de onde a gente foi, eu vou daqui mesmo pra pegar o embalo, né? Porque eu nem lembro o que é essa parada. O nome dessa sessão é 3.5.2 Dívida e Troca. Terminando ela então. Vou daqui. Entre aspas, tudo se passa como se na ideologia dos Guarmanchels uma mulher só pudesse ser dada, e já vimos a Lituatiele, ou arrebatada, raptada, portanto de uma certa maneira roubada. E vimos o Lipuotali. Toda união que poderia muito manifestamente aparecer como resultado de uma troca direta entre duas linhagens ou segmentos de linhagens é, nessas sociedades, se não proibida, pelo menos amplamente reprovada, né? Não uma troca, mas o rapto, o roubo, ou o dom, né? A doação. Isso vem de Michel Jean Roche-Cartry, clãs, linhagens e grupamentos familiares nos Gormashta.
E no artigo do Leon, lembrando que Jean Roche, que a gente viu no conto passado, se não me engano, esse camarada mesmo, é um cineasta antropólogo, né? Então vai lá que tem uns filmes dele. Até no YouTube eu vi que tem uns filmes dele. Não assisti, mas vai lá. Então essa é a aposta, né? Que o inconsciente se dá, só conhece o roubo e o dom. E por vezes um no outro sob o efeito de uma homossexualidade primária. Frase extremamente misteriosa, né? Mas vamos lá. E aí segue o texto. Pergunta-se a: se o desejo ignora a troca, será que é porque a troca é o inconsciente do desejo? E isso ocorreria em virtude das exigências da troca generalizada? Mas com que direito declarar que os cortes de dívidas são secundários em relação a uma totalidade, entre aspas, mais real? Fecha aspas, e é uma pergunta. Então essa é uma possibilidade que eles mesmos parecem estar contra-argumentando com eles, né? Seria a troca, o inconsciente do desejo, né? Algo não sabido pelo próprio desejo. No entanto, a troca é conhecida, bem conhecida, mas como aquilo que deve ser encorajado, embutido, severamente esquadreado, para que não se devolva valor algum correspondente como valor de troca, que introduziria o pesadelo de uma economia mercantil. Então eu vou voltar aqui esse trecho que parece importante. No entanto, é onde eles são extremamente marxianos na antropologia. No entanto, a troca é conhecida, bem conhecida, mas como aquilo que deve ser esconjurado, embutido, severamente esquadreado. Eles usaram aqui duas palavras estranhas, né? Esconjurado, embutido e esquadreado, né? Deixa eu só ver a tradução possível, o significado, rapidinho. Mas é afastado, né? Evitado, esconjurado. Que foi alvo de esconjuração, exorcizado, que se conseguiu amaldiçoar, amaldiçoado. Né? Esse é o esconjuro. Qual o outro? Outra palavra, embutido. Vai aparecer produto embutido, né? Mas para além disso, adaptado a vão apropriada. Disse do armário, fogão, etc. O apartamento está repleto de armários. Que engraçado. Ah, tá, do armário embutido. Metido à força, introduzido com justiça. Né? Embutido. E a outra palavra, esquadreado. É francês que não acaba mais. Construção. Qualquer tipo de acabamento ou fechamento de portas, janelas, varandas, etc. De madeira, ferro, alumínio, etc. Esquadria, né? Agora o que é esquadriado, não achei. Também lembrava disso, do esquadria, né? Esquadriamento numa obra. Coisa do fazer ângulo reto de 90 graus, né? Mas, bom, severamente esquadriado, delimitado, né? Para que não se desenvolva valor algum correspondente como valor de troca que introduziria o pesadelo de uma economia mercantil. Então, a troca é esse marxianismo assim bem também clastriano, né, do Pierre Clastres, na dimensão da antropologia. O que eu posso entender disso aqui? O que eu consigo? Nessa dimensão, as trocas diretas, elas envolvem, e são trocas de pessoas, mas também de objetos, né? São trocas que são precisas certa negociação, certa interpretação do valor das coisas para você fazer uma medida comum, né, aceitável entre as duas coisas, tipo comércio mesmo, né? E de alguma maneira aqui parece que eles estão falando que a troca é muito conhecida, essa troca na equivalência é muito conhecida, mas ela é muitas vezes repelida porque corre sempre o risco de produzir-se um valor de troca, né, correspondente com um valor de troca fixo, de alguma forma, ou não fixo, né, mas é algo exatamente contrário, que abstraísse o valor de todas as trocas, que no capitalismo é o dinheiro, né? Tudo pode ser de alguma forma trocado por dinheiro, né? Depende da quantidade de dinheiro, mas é tudo por dinheiro de alguma forma, né? E isso de alguma forma já está sendo visto de antemão, essa hipótese deles e do Pierre Clastres, nas sociedades de que, olha, existe a possibilidade da troca, mas isso aqui é teoricamente muito assustador, porque é como o pesadelo de uma economia mercantil, uma economia de mercado, uma economia de equivalência do valor. Então, nesse ponto, a defesa deles é que essa ideia, né, de que o inconsciente é baseado em troca já é uma ideia capitalista. Né? Já é uma ideia da máquina civilizada. Segue aqui.
o mercado primitivo procede mais por troca direta do que por fixação de um equivalente que traria consigo uma descodificação dos fluxos e a derrocada do modo de inscrição nos sócios. Então, o mercado primitivo procede mais por troca direta, que tem a ver também com o roubo e o dom, né, do que por fixação de um equivalente, fixação de um valor igual, né, tipo galhos, moedas, residências, né, que traria consigo uma descodificação dos fluxos e a derrocada do modo de inscrição nos sócios. A descodificação dos fluxos é que tudo perde o seu valor codificável, né? Você tem um código por exemplo, tem algo interessante, né? Tem certas sanções, isso a gente vai vendo em alguns documentários, algumas vivências, algumas leituras de populações indígenas brasileiras, por exemplo, que não pode, tem certos limites, né, de épocas do ano e de quantidades que se pode pescar, por exemplo. Se esse fluxo fica descodificado, isso é um código, né, é um código para um fluxo de peixes. Se isso entra numa descodificação, e quanto mais peixes, mais lucro aparecer, mais dinheiro, mais ganho vier, de repente essa sociedade se desarranja, porque para de ter peixe, né, e aí as pessoas vão necessariamente morrer, perder o trabalho e vão ter que não mais se desterritorializar, mas vão ter que se dispersar. Então, de alguma maneira, é essa equivalência do valor que produz essa descodificação dos fluxos, curiosamente, né? E a derrocada do modo de inscrição nos sócios. A gente do capitalismo tem muita dificuldade de produzir essas políticas do limite, né? Esses códigos que são não de imposição, mas códigos interessantes, assim, para que consiga pensar a médio e longo prazo, por exemplo, a escassez de certas coisas, né? Ou o tempo de revitalização de certas coisas. Como a gente tem um modelo colonial muito de extrativista e de plantation, né, de vastas plantações, de monocultura, né, monoculturas, aí é quase como se não precisasse de código nenhum, porque tudo você pode ter o tempo todo, né, então fica amplamente descodificado, né, a relação desses fluxos, seja de eucalipto, seja de milho, de arroz, tem o ano todo, o tempo todo. O dinheiro permite isso e é o dinheiro com que a gente faz essa equivalência de valor mercantil, consegue comprar o ano inteiro a parada, então é um negócio muito perigoso mesmo, muito predatório. Voltamos ao ponto de partida. Que a troca seja inibida e esconjurada, isso de modo algum testemunha em prol da sua realidade primeira, mas ao contrário, demonstra que o essencial não é trocar, mas inscrever, marcar. A oposição aí bem Deleuze gattariana, né, de que os sócios é inscritor, não é um facilitador das trocas, ele é algo que marca, né, essa máquina social marca. Ideia também nietzschiana, faz memória, né? Os sócios faz memória, escreve memória, faz lembrar alguns sims e alguns nãos, como diz o Nietzsche no Genealogia da Moral. E quando se faz da troca uma realidade inconsciente, ou seja, a hipótese que eu estou entendendo aqui, levi-straussiana, é inútil invocar os direitos da estrutura e a necessária inadequação das atitudes e das ideologias em relação a essa estrutura. Invocação que nada mais faz do que hipostasiar os princípios de uma psicologia baseada na troca para dar conta de instituições que, por outro lado, se reconhecem não serem de troca. Hipostasiar, deixa eu só ver o que é hipostasiar. Considerar falsamente uma abstração, um conceito, uma ficção como realidade. Transformar uma relação lógica numa substância, no sentido ontológico da palavra. Atribuir abusivamente realidade absoluta é uma coisa relativa, né? Que nada mais faz que hipostasiar os princípios de uma psicologia baseada na troca, né? E esse é um estudo bem nietzschiano, né? Quase como a acusação inicial do Nietzsche do Genealogia da Moral, e não é à toa que eu estou falando de Nietzsche, ele vai chegar logo mais aqui nessa parte, é como se os ingleses hipostasiassem a virtude e a bondade para pensar a origem dos valores morais, né? E o que ele faz é que ele produz uma genealogia que para ele deve ser cinza, né? E que de alguma forma eles estão falando isso também. Essa troca como essência da atividade humana, ela é um tanto quanto ingênua e hipostasiada, baseada numa psicologia da troca, né? Uma psicologia baseada na troca. E muito mais interessante pensar a coisa do rapto, do dom, do roubo, né? Uma coisa deveras deleuziana que só soube roubar dos outros filósofos. Sobretudo, o que se faz do próprio inconsciente, se não reduzi-lo explicitamente, é uma forma vazia da qual o próprio desejo expulso está ausente. Uma forma pode definir um pré-consciente,
mas não inconsciente, seguramente. Porque se é verdade que o inconsciente não tem material ou conteúdo, não é certamente em proveito de uma forma vazia, mas porque é sempre e já máquina funcionante, máquina desejante e não estrutura anoréxica nesse sentido de esvaziamento, né? Essa forma vazia, que repele e que funcionaria estruturalmente como um vazio no qual se enquadram, a partir dessa dinâmica da troca, né, no campo estruturalista, as dinâmicas significantes, né, do eixo, do duplo eixo, né, do eixo... como é que é o nome dos eixos do estruturalismo, bicho? Sincrônico e diacrônico, né? Nossa, aqui tem eixo paradigmático. Aqui tá... No SOCIR, né, são relações sintagmáticas no plano do sintagma, no eixo horizontal, e paradigmáticas no plano da semântica, no eixo vertical. Mas isso acho que varia, né? Não varia não, isso tem outra nomenclatura. Se você quiser me dar uma aula de estruturalismo, por favor, fique à vontade aí que vou gostar bastante. Mas depois a gente dá uma olhada nesses dois eixos do estruturalismo. Mas enfim, é como se o inconsciente vazio se perpetrasse nesse eixo horizontal e vertical, né, se atualizando apenas diante de uma relação vazia, das possibilidades de troca, né, mas não é como se ele estivesse falando, tem um conteúdo independente ali no inconsciente, né, um material, um conteúdo a se interpretar, mas já é funcionamento de máquina, já é de alguma forma excessivo e já é de alguma forma busca de conexão, busca de registro e busca de consumo, né? Já é produção desejante, né? Não é algo vazio que se representa e reapresenta de maneira diferente, dependendo da dinâmica da troca. Bom, pelo menos é isso é onde eu consegui alcançar essa discussão, que para mim não é fácil e não foi irônico não. Se você souber de estruturalismo e quiser dar uma aula de estruturalismo aqui no programa, tá aberto o microfone. 3.5.3, os 5 postulados da concepção da troca. Não acredito que vocês vão ficar mantendo essa porra dessa troca. Mas vamos lá. A diferença entre máquina e estrutura aparece nos postulados que animam implicitamente a concepção estrutural e de troca dos sócios, com os corretivos que é preciso introduzir nela para que a estrutura esteja apta a funcionar. Então, eles vão fazer a famosa diferença entre máquina e estrutura. Bola cantada e pedra cantada pelo Guattari. Em primeiro lugar, é difícil evitar que nas estruturas de parentesco se proceda como se as alianças decorressem das linhas de filiação e das suas relações, embora as alianças laterais e os blocos de dívida condicionem as filiações extensas no sistema em extensão e não o inverso. Vou ter que reler isso aqui. Senão elas começam a dar uns trabalhinhos muito doidos. Em primeiro lugar, primeiro ponto, que são 5, né? É difícil evitar que nas estruturas de parentesco se proceda como se as alianças decorressem das linhas de filiação e das suas relações. É difícil evitar, né, que nas estruturas de parentesco se proceda como se as alianças, né, a política de alianças entre grupos decorressem das linhas de filiação das suas relações. É o contrário do que eles estão falando, né? Que para eles a aliança é primeiro que a filiação. Só a família depois que a constituição de certas alianças e possibilidade de definição política do nome dos corpos e das definições dos corpos. Embora as alianças laterais e os blocos de dívida condicionem as filiações extensas do sistema em extensão e não o inverso. Embora as alianças laterais e os blocos de dívida condicionem as filiações extensas no sistema em extensão e não o inverso, que é essa hipótese que eles trazem, né? São as alianças laterais e os blocos de dívida que condicionam a possibilidade
de haver constituição de filiação e família. Então essa oposição estrutura-máquina. Em segundo lugar, tende-se a fazer desse sistema uma combinatória lógica em vez de tomá-lo por aquilo que ele é. Então, primeiro, pensa sempre essa abstração, né, que para eles depois eles vão falar não é abstrato o suficiente. O estruturalismo propõe uma combinatória lógica. Essa é uma combinatória lógica que muda ao longo do tempo. Mas a combinatória lógica se permanece, né, como uma estrutura vazia que se encaixa, em vez de tomá-lo por aquilo que ele é. Sistema físico, não uma estrutura de combinatória lógica, mas um sistema físico no qual se repartem intensidades, das quais umas se anulam e bloqueiam uma corrente, enquanto outras fazem passar a corrente, etc. A objeção segundo a qual as qualidades envolvidas no sistema não são apenas objetos físicos, mas também dignidades, cargos, privilégios, parece indicar um desconhecimento do papel dos incomensuráveis e das desigualdades nas condições do sistema. Então, no lugar de uma combinatória lógica, um sistema físico. Né? Um sistema físico com seus jogos de intensidades, né? Nos quais umas anulam e bloqueiam uma corrente, enquanto outras fazem passar a corrente, como eles também já falaram antes, a dimensão do fluxo do corte. E a objeção segundo a qual as qualidades envolvidas no sistema não são apenas objetos físicos, né? Mas também dignidades. Então tem uma dimensão das qualidades dessa fisicalidade do sistema, né? Os valores ou os significados, os símbolos, né? Dignidades, cargos, privilégios, para indicar um desconhecimento do papel dos incomensuráveis e das desigualdades nas condições do sistema. Então, ao invés de uma combinatória lógica estrutural, um sistema físico em relação de forças. Assim estou entendendo. Em terceiro lugar, precisamente a concepção estrutural que se baseia na troca tem a tendência de postular um tipo de equilíbrio dos preços, como se as coisas pudessem se equilibrar em trocas de equivalência ou de igualdade primeiras nos princípios, pronta a explicar que as desigualdades se introduzem necessariamente nas consequências, ou seja, as desigualdades, a diferença, o excesso de valor ou o aquém do valor só vai se dar como parte das consequências, parte do princípio que as pessoas, os seres humanos conseguem trocar tendendo à igualdade e ao equilíbrio. Sobre isso, nada é mais significativo do que a polêmica entre Levi-Strauss e Litt a respeito do casamento dos Cachim. Agora deu um negócio, vou só terminar esse período, ponto e vírgula, invocando um, entre aspas, conflito entre as condições igualitárias da troca generalizada e suas consequências aristocráticas, fecha aspas. Levi-Strauss faz como se Litt tivesse acreditado que o sistema estava em equilíbrio. Porém, o problema é bem outro. Trata-se de saber se o desequilíbrio é patológico e de consequência, como crê Levi-Strauss, ou se é funcional e de princípio, como Litt pensa. Acho que a gente tem que voltar daqui, né? Mas a gente chegou na 248, eu vou voltar do terceiro postulado. Vou acabar lendo os outros com certeza semana que vem, né? Se tudo der certo. Que dia é hoje? 14/12. Mas vamos terminar por aqui, porque senão vai ficar longo aí, mais história. Mas legal, interessante. Eu achei mais simples do que eu estava pensando. Essa parte que eu achei que ia ser difícil. Então, vamos que vamos nessa. A gente se vê na semana que vem e aí a gente pensa as férias do programa. Um beijo pra vocês. Se quiser gravar aqui, né, comigo, escreve no comentário do Spotify ou entra lá no Twitter, fala comigo, manda um e-mail que aí a gente conversa. Um beijo no seu coração e até mais.